Oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai começar agora a fazer trazerem algumas palavras na sexta-feira, direcionada para os casais. A gente vai estar no canal do YouTube da Cibaja e vai estar acessível a todos, mas a palavra é direcionada para os casais. E nós vamos procurar trazer assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e eu espero que esteja edificando a vida de vocês. Hoje a gente vai falar sobre as estações. A gente tem 4 estações, a gente conhece as estações, né? E a gente se prevê para essas estações porque a gente sabe o que vai ocorrer nelas. Inverno, verão, outono, primavera. E a gente sabe, a gente separa as roupas, né? De verão e de inverno. A gente sabe que no outono a gente vira uma cebola, porque a gente tem que botar várias roupas e vai tirando ao longo do dia e depois vai botando de novo, né? Eu sou assim, eu fico com uma camiseta, ponho uma blusa de manga, daqui a pouco eu tô de casaco, tiro o casaco, né? É assim que o outono faz com a gente. E eu tava parando para pensar, né? Cada uma com as suas características, né? O verão é uma estação que parece que é mais alegre, porque tá todo mundo na rua, todo mundo feliz, conversando, indo à praia, fazendo piquenique, passeios, dá vontade de sair, né? E mas tem também a parte, né, que você fica suado, as roupas você não tem muito gosto de pegar, porque tudo faz calor, então, é, enfim, né, tem a parte chata, e você sai, sente sede, e é água toda hora, enfim. O outono é essa que a gente está vivendo agora, né? Que faz frio, às vezes faz um solzinho, faz frio, chove um pouco, as árvores elas renovam as suas folhas, então a da amendoeira, por exemplo, cai tudinho, ela fica peladinha, parece que o pé morreu. E depois nasce tudo de novo, renova. A primavera, que é uma estação linda, né? Que eu acho linda, eu casei na primavera e é uma estação onde os frutos nascem, as flores nascem, é um clima agradável, porque é sol, mas não é aquele sol escaldante, vem aquele ventinho gostoso, fresquinho, então é uma estação muito agradável, eu gosto muito da primavera. E tem o outono, né? Que é um dia chuvoso, parece que o dia tá triste, ninguém quer muito sair de casa, porque você vai molhar, porque vai pegar chuva, porque, né, dá aquela preguicinha de ficar até mais tarde na cama. Mas é uma estação muito produtiva também, porque é onde as chuvas vêm e as plantações, as colheitas, né, elas ficam mais garantidas porque o solo está sendo molhado e as plantas estão desenvolvendo. Então, cada uma com as suas partes boas e ruins. Então, em cima desse assunto das estações, a gente vai falar sobre as estações da vida e particularmente nas estações da vida do casal, né? A gente, assim como a natureza, nós também passamos por fases. E é bom quando a gente conhece essas fases, porque a gente se previne. Por exemplo, quando vai chegando o calor, você sabe que você precisa colocar para fora as suas roupinhas mais leves, né? Porque não adianta você ficar colocando para frente no seu armário aquelas roupas, os casacos. Então, eu sempre pelo menos faço assim, deixo de lado, dou uma guardada nos meus casacos, nas roupas mais pesadas e deixo mais para frente, dou uma organizada nas roupas que eu vou usar mais, as camisetinhas, os vestidos mais fresquinhos, né? Então a gente dá assim uma antecipada. No inverno você procura ficar atento nos dias que vão ser menos chuvosos para você lavar sua roupa, para você secar sua roupa. As pessoas que trabalham com plantação também, elas também
são muito ligadas, né, nas estações, para saber quando vai plantar o quê. Então, se nas estações da natureza, do tempo, né, do clima, a gente se antecipa para poder fazer um uso melhor do dia, por que não a gente se antecipar também nas fases da nossa vida, para a gente poder ficar, tirar mais proveito, né, das fases que nós vivemos, assim como da natureza tem os prós e os contras, mas se a gente tiver preparado, sabendo mais ou menos o que vai acontecer, tendo sempre aquelas aspas que tem, por exemplo, às vezes você está no verão, você acha que vai à praia, que vai fazer um super sol, mas de repente não faz. De repente chove, ou faz frio. Isso acontece muito. Então, quando a gente prevê, diz prever, não é exatamente que a gente vai saber o que vai acontecer, mas tem as fases, as características peculiares daquela fase. Então, se a gente souber e conhecer isso, a gente vai saber melhor lidar com isso na nossa vida, né? Na prática da nossa vida. Tem um texto lá em Eclesiastes 3, 1a, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa. E baseado nesse texto de Eclesiastes, a gente vê que desde a nossa infância, a gente viu que nós passamos por fases. Nascemos, engatinhamos, mamamos mamadeira, depois vamos comendo a papinha, e a gente engatinha, começa a andar, e aí a criança tem aquela fase engraçadinha, depois tem aquela fase mais difícil, que fica emborrada com tudo, e vai chegando para a adolescência, onde começa a se descobrir, então tem aquela angústia de saber que não é mais criança, mas também não é adulto, então aquela fase assim da incerteza, das angústias, primeiro namorado, aquela coisa, aquela paixão platônica. Então, a gente já passou, a gente sabe aquilo, mas a gente tem como ver o que vai acontecer na frente, a gente tem uma ideia. Então, quando a gente tem o entendimento disso, a gente pode se prevenir. Por exemplo, identificar uma a uma, né? O que geralmente acontece quando eu tenho os meus 20 anos? O que eu busco? Né? A gente procurar ter atitudes adequadas a cada fase, para que a gente possa se prevenir um pouco. A gente tem como prevenir alguns problemas que possam surgir dentro daquela faixa etária que nós estamos, porque algumas coisas, através de estudos, de pesquisa, foi sendo desenvolvido um perfil daquela fase que você está passando. Então, baseado nisso, a gente pode se prevenir. Vencer os desafios. Como nas estações que a gente estava falando, nós temos os prós e os contras de cada fase, de cada época. Então, a gente tem como vencer os desafios sabendo que aquilo pode acontecer. E pode ser que aconteça um erro. Por exemplo, pode ser que coisas que comprovadamente, pegando no geral das pessoas, foi conhecido e reconhecido que determinada coisa acontece em cada fase, pode ser que aquilo que você viveria nos 20, você vai viver também lá nos 40. Isso vai depender muito da maturidade de cada um, vai depender muito da personalidade de cada um e do que você está vivendo no momento, né? Então, vamos lá. Nos 20 anos, nós temos expectativas que são irreais. A gente, né, tem aquele sonho. 20 anos a gente tem um sonho de conquistar, de ser, de comprar, de fazer. E muitas vezes essa expectativa ela não é real dentro das suas condições. É claro que as pessoas têm que sonhar mesmo, é importante que se sonhe. Mas a gente não pode jogar todas as nossas expectativas dentro de algo que às vezes a gente pensa e que está muito
acima daquilo que a gente quer. E a gente não faz isso só nas coisas físicas, nas coisas palpáveis. Às vezes a gente faz expectativas também para o outro, né? A gente tem expectativa de que, eu vou casar com um príncipe encantado, ou eu vou casar com uma princesa, e, né? Literalmente. E a gente joga as expectativas desse sonho, desse romantismo que a gente tem por tudo, pela fase mesmo dos 20 anos, nessa fase da juventude, a gente joga no outro e às vezes a gente quer cobrar isso do outro. E a gente sabe que príncipes e princesas existem nos contos de fada, mas quando eles estão juntos, que eles passam as lutas e tá tudo certo, a gente acaba o filme, né? Eles não passam nos contos de fada aquele dia a dia, o convívio, os desafios. Então, essa ilusão que se tem aos 20 anos de que tudo vai ser um conto de fadas, a gente não pode cobrar do outro que tem que ser assim, a perfeição e tal, porque isso não existe, né? Aí depois a gente passa para a fase dos 30 anos e a gente tem as expectativas profissionais, né? Geralmente já se casou ou não, mas a gente está falando, né, direcionado para casais, então vamos dizer que vocês estão casados, estão juntos, 30 anos, você pensa em quê? Estabilidade profissional. E às vezes muitas pessoas, elas correm muito atrás dessa ascensão no trabalho, e ela esquece da família. Isso para homem e para mulher, porque hoje em dia, né, não tem muito essa história de a mulher tem conquistado muito. E, e aí a pessoa corre atrás tanto do trabalho, né, e acaba esquecendo que o convívio familiar, que a atenção para o seu cônjuge é uma coisa importante, porque o pastor Zé Carlos sempre fala isso nas ministrações dos casamentos que ele faz, que o casamento, o relacionamento é como uma planta que você tem que regar todo dia. Como que você vai querer que a sua planta fique bonita, né, irrigada, dê fruto ou produza as flores se você não aduba, se você não água? Fica difícil, né? Então, a gente nessa fase busca sim uma estabilidade, né? Geralmente os casais já têm filhos, então fica pensando no futuro e isso é super saudável. O que não pode é haver um descompensamento aí de muito trabalho e a família fica lá embaixo, ou então também só pensa na família e aí não pensa no futuro. Então tudo é um equilíbrio, né? A palavra, eu acho que a palavra-chave para esse assunto das estações da vida é o equilíbrio, né? Nem tanto água, nem tanto seca. Então, o equilíbrio de tudo faz com que as coisas se estabilizem. Nos 40 anos, a situação já fica um pouco diferente. Geralmente já tem uma estabilidade profissional, financeira, e aí você fica tendo que tomar algumas decisões, porque a maturidade vem. Então, as decisões com filhos, as decisões em questões pessoais mesmo, de escolhas para o futuro e talvez sobre moradia. Então, geralmente, essa fase dos 40 anos são decisões importantes que vão determinar alguma coisa que você vai fazer para o seu futuro. E aí, muitas vezes nessa fase da vida, as pessoas costumam, fugir. Porque quando você encara alguma coisa que vai fazer toda a diferença para o seu futuro, para a sua vida para frente, e são decisões importantes, às vezes a gente tem que sair da zona de conforto que a gente está. E sair da zona de conforto para muitas pessoas é uma coisa apavorante. Então, às vezes é melhor deixar o barco e viver uma aventura que vai me tirar daquele problema,
que eu preciso resolver, que eu preciso decidir, porque às vezes há uma cobrança nessa fase de você ter a resposta para aquilo, né? Nós precisamos resolver, seja uma casa, seja o futuro do teu filho, uma mudança que você tem que fazer em alguma estrutura da sua casa, da sua família. E isso é uma coisa importante, você sabe que é, não é difícil que aconteça, de que quando a gente está numa situação, seja em qualquer idade, mas a gente aqui falando dos 40 anos, que você tem que decidir alguma coisa que depende de você, você precisa sair da sua zona de conforto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu quero fugir para um lugar que eu não tenha problemas, que eu não tenha que decidir alguma coisa, porque isso é difícil, e é. Mas fugir não é a solução. Muitas vezes, quando se foge procurando um lugar que esteja mais tranquilo, você acaba buscando problemas muito maiores do que você estava, e que às vezes com o diálogo, com a organização, você resolveria com mais facilidade, e aí você coloca tanto empecilho, acha tão difícil você sair daquele conforto que você estava, que não precisava fazer nada, que você acaba procurando uma ajuda que não vai te levar para o caminho bom. Geralmente não leva. Então, a gente já sabendo, né, que essa fase a gente vai passar por essas coisas, é mais fácil a gente buscar ferramentas que vão trazer uma estabilidade, que vai te dar uma segurança, você com a sua família, do que sair correndo e procurar fugir dessa situação. E quando a gente chega nos 50, 60 anos, eu estou quase lá, a gente acaba percebendo que o sucesso ou o não sucesso de você lidar bem com as suas outras fases vai fazer diferença nesse momento. Porque você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Tal coisa era uma coisa fácil de resolver e eu achei que era achei que era uma coisa tão difícil e acabei não resolvendo, e eu tô vendo agora o fruto. Então, quando a gente chega na fase de 50, 60 anos, a gente tá mais para colher. E muitas vezes, a gente, lá no início da nossa vida, né, a dois, a gente esquece de plantar, esquece de fazer uma reserva. E muitas vezes também você planta, mas você não vê brotar, sabe? E aí você fala assim, não tá nascendo nada, não tá nascendo nada, mas tem plantas que são difíceis mesmo de brotar. Você acha que não vai acontecer nada, daqui a pouco sai aquele brotinho. E começa, e às vezes também tem uns brotinhos que custam a crescer e que não dão frutos imediatamente. Então, você vai ver o fruto realmente quando você estiver na sua maturidade. Então, não negligencie os prós e os contras de cada fase, porque vai nascer, vai nascer. Então, procure administrar de uma forma que seja mais saudável possível para você, para o seu cônjuge, para sua família, para os seus filhos, para sua casa, para que quando você chegar na sua maturidade, você venha colher frutos suculentos, doces, que vão te trazer uma segurança para a sua vida, porque vai te alimentar a sua própria vida. E isso aí a gente está falando em todos os sentidos: criação de filhos, área financeira, habitacional, emocional, espiritual, em todos os sentidos. Elas vão desembocar todas na sua maturidade. E dependendo da forma com que você lidar com cada coisa, em
em cada período da sua vida, vai fazer toda a diferença. Então, que nós, como casais, como casal, nós sejamos sábios em saber lidar com as estações da nossa vida. Que a gente se antecipe àquilo que a gente sabe que é característico daquela estação, para que a gente não se atropele, para que a gente não negligencie, para que a gente não venha lidar com isso de uma forma imatura, tá bom? Então, que essa palavra tenha edificado a vida de vocês e que nós possamos viver as nossas estações da melhor forma, e a melhor forma de vivê-las é a gente estar dentro da vontade de Deus, porque o Senhor é sábio, Ele criou as fases da nossa vida e Ele, como Criador, Ele vai te orientar para as suas melhores decisões e que elas sejam produtivas, que elas sejam abençoadoras, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.